aquele pergaminho nas suas mãos, diz a palavra de Deus que ele abre e cai dentro da profecia que lhe dava a responsabilidade. E lá apresenta então o capítulo de número 61 do profeta Isaías. E ele então começa a ler: o Espírito do Senhor me ungiu para trazer boas novas, para libertar aqueles que estão cativos e oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para trazer à vista aos cegos, para pôr em liberdade aqueles que estão aprisionados e que estão assentados em meio às trevas. Quando Jesus termina de ler ali a profecia de Isaías 61, que era o cumprimento do Messias, Jesus ele olha para o povo e diz para eles: eis que hoje se cumpre estas escrituras. Jesus não só dizia aquilo porque estava lendo, Jesus não só dizia aquilo porque recebeu oportunidade, Jesus estava dizendo aquilo porque era verdade. Quando ele disse: o Espírito do Senhor me ungiu, ele estava querendo dizer que quando ele estava sendo batizado lá no rio por João Batista, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia vai dizer que ouviu-se uma voz de lá do céu que bradava: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi a voz do próprio Pai, foi a voz do próprio Deus, foi a voz que soou de cima dos céus, confirmando que aquele que estava ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Diz a palavra do Senhor que eles colocaram Jesus para fora daquela sinagoga. A palavra do Senhor vai dizer que eles ameaçaram apedrejá-lo. A palavra do Senhor vai dizer que eles ameaçaram lançar ele de cima de um despenhadeiro. Mas, do mesmo jeito que alguém não o recebeu, do mesmo jeito que alguém não o aceitou, diz a Bíblia Sagrada que ele vai descer para as regiões mais baixas de Cafarnaum. E Cafarnaum naquela época estava tão miserável espiritualmente que Jesus chega ali, tinha muita gente precisando de milagre. E a maioria do povo que estava ali precisava de milagre, era na vida espiritual. Precisava ser libertos de demônios, precisava ser libertos de enfermidades que estavam sendo causadas na área espiritual, como aquela mulher que estava ali encurvada, como aquele endemoniado que estava em Cafarnaum, que Jesus o libertou pelo poder da sua palavra. Mas diz a palavra de Deus, Jesus sendo rejeitado ali, ele parte agora e começa a pregar pelas regiões de Cafarnaum. E o que é que acontece? A palavra de Deus vai dizer que uma grande multidão o aceitou. Ou seja, aqueles que eram mais simples, aqueles que estavam com mais sede, aqueles que estavam mais abandonados, aqueles que estavam mais desprezados, foram quem receberam Jesus em seus corações. E a Bíblia diz ainda mais, que aquela multidão se alvoroçava com ele. Aonde ele colocava as plantas dos pés, aquela multidão ia junto. Se Jesus atravessasse para outra banda do mar, diz a palavra de Deus que aquele povo ia juntamente com ele e passava para o lado de lá. O povo entrava nos barcos e acompanhava Jesus e atravessava para outra margem. Aí tinha aquelas pessoas que não conseguiam ir e ficavam lá esperando até que Jesus voltasse daquela viagem. Jesus chegava, eles estavam lá na beira do mar. Por quê? Porque estavam esperando. Tinha gente que fazia até mesmo ali as suas barracas, fazia as suas cabanas, os seus lugarzinhos ali para se esconder e esperar Jesus voltar. Sabe por quê? Porque sabia que em Jesus achava o seu milagre. Tinha gente lá que nem precisava de milagre coisa nenhuma. Tinha gente que estava lá só porque eu queria só ouvir Jesus pregar, só por isso. E hoje, quantas pessoas desprezam a palavra de Deus? Quantas pessoas desprezam a oportunidade que têm de ouvir, de receber e de ser abençoados pela palavra de Deus? Agora naqueles dias não. Naqueles dias o povo armava tendas para esperar Jesus. Às vezes não precisava nem de milagre, coisa nenhuma, só queria ouvir. Glórias a Deus.
Mas diz a palavra do Senhor que aquela multidão então se alvoroçava. E aí, acontece que num certo dia, diz a palavra do Senhor, Jesus estava no meio da multidão de novo. E ele estava pregando. Estava ali trazendo as boas novas. E enquanto ele pregava, enquanto ele falava da palavra de Deus, tinha um homem que se chamava Jairo. A Bíblia diz que ele era príncipe da sinagoga. E a palavra príncipe, naquela época, tinha o sentido e o significado de chefe, ou de principal, ou aquele que estava à frente da obra da sinagoga. E aí, irmãos, me traz aqui à memória uma coisa bem interessante. Como eu disse a vocês, pode olhar lá em Lucas capítulo 4, que vocês vão ver que Jesus tinha sido expulso daquela sinagoga de lá. Ou seja, quem estava ali agora pedindo um milagre para Jesus foi um daqueles que carregou as pedras. Um daqueles que carregou ali as pedras para atacarem Jesus. Foi aquele que colocou Jesus para fora naquele dia que ele estava lá, pregando e falando a verdade. E quando ele dizia, o Espírito do Senhor me ungiu, era Jairo que estava lá naquele dia. Talvez possa até mesmo ter sido Jairo que pegou o pergaminho e entregou nas mãos de Jesus para que ele pregasse naquele dia. E agora que Jesus desce para outra região, aquele homem está lá. Está lá porque precisava de um milagre e ele estava vendo o que estava acontecendo. A filha dele estava doente, a filha dele tinha 12 anos. E a Bíblia diz que a filha dele já estava quase à beira da morte. Mas aí o que é que acontece? Aqueles que desprezam Jesus muitas das vezes vão voltar para ele de outra forma. E quando Jairo chega lá, ele agora vai ter que se humilhar. A Bíblia diz que ele se humilha para Jesus e começa a dizer, mestre, o Senhor podia vir até a minha casa. Eu estou com uma filha dentro de casa que está doente. Jairo teve que se humilhar, sabe por quê? O orgulho estava maior. O orgulho estava dentro do coração, porque ele tinha colocado Jesus para fora agora. Ele tinha que implorar a Jesus para fazer um milagre. E o que eu acho interessante, meus queridos e amados irmãos, eu fico pensando aqui comigo. Quando Jairo viu que a sua filha estava doente e que os médicos não conseguiam curar ela, remédio nenhum resolvia. Talvez quando Jairo estava na sua cama deitado para dormir e não conseguia porque a sua filha estava enferma, talvez ele ouvia dentro de si aquela voz, aquela mesma voz que estava na sinagoga dizendo, o Espírito de Deus me ungiu para curar, para trazer liberdade aos cativos e oprimidos, para dar vista aos cegos. E Jairo sempre ouvindo, o Espírito do Senhor me ungiu. E talvez ele podia ouvir o Espírito Santo falando no ouvido dele, eu posso curar a tua filha, eu posso curar a tua filha, eu posso fazer um milagre na tua vida. E aí a única coisa que Jairo pensa, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora para chegar até aquele homem que eu expulsei de dentro da minha igreja? Como que eu vou pedir esse milagre para o profeta dos profetas, o homem de Deus que eu não reconheci e que agora sei que ele sim é o verdadeiro Messias? Como é que eu vou fazer? Aí a Bíblia diz que Jairo implora aos pés do Senhor Jesus. E ele diz, mestre, o Senhor podia ir na minha casa. O Senhor podia visitar o meu lar. E a Bíblia diz que ele implora insistentemente. Aí Jesus diz para ele, eu vou até a tua casa. Porque Jesus não guardava mágoas. Porque Jesus não guardava traumas. Porque Jesus não guardava tristeza dentro do coração. Jesus não guardava ofensas. Jesus não guardava o ódio.
Porque naquele dia ele poderia ter olhado para Jairo e dito: naquele dia você me rejeitou, agora você me busca. Naquele dia você me colocou para fora, agora você me quer de novo. Jesus poderia ter colocado Jairo lá embaixo e colocado em cima dele todos os defeitos dele, pelo qual ele tinha expulsado ele da sinagoga. Mas aí o que é que Jesus faz? Jesus diz: eu vou até a sua casa. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está caminhando com ele para ir até a casa dele, a multidão começa a apertar. O povo queria tocar em Jesus, muitos ali queriam abraçá-lo. E ali causa então aquele alvoroço, a gente empurrando para lá, empurrando para cá, e os discípulos dizendo para ele: gente, calma, pelo amor de Deus, não se aproxime tanto não, o mestre precisa caminhar. E os discípulos ali talvez afastando a multidão e dizendo: deixe Jesus em paz, pelo menos um pouco. E quando Jesus então está caminhando para ir até a casa de Jairo, a Bíblia diz que uma certa mulher faz Jesus parar. E aqui, meu querido e amado irmão, eu quero te mostrar a diferença de tocar em Deus, de você tocar em Deus e de Deus tocar em você. Porque a palavra de Deus até diz que a filha de Jairo, ela não conseguia vir até Jesus, porque ela estava de uma certa forma que ela não conseguia andar. Então ela não conseguia vir até Jesus. Mas já aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha condições. Mesmo tendo pouca força, aquela mulher, ela foi para receber um milagre. A Bíblia diz que ela vai rompendo pelas dificuldades, ela vai rompendo ali a multidão, vai passando pelo meio, e talvez alguém dizendo: essa mulher aí é a mulher enferma, essa mulher aí é a mulher imunda, essa mulher aí é aquela que tem tal problema, esta mulher, ela é aquela que não deveria estar aqui. E ela então vai rompendo no meio do povo, e é o único lugar onde aquela mulher consegue tocar é a orla da veste. Ou seja, a parte mais baixa. E por que é que ela toca na orla da veste? Talvez é porque aquela mulher caiu. Muitas pessoas vão dizer que é porque aquela mulher estava se arrastando, mas não é. A Bíblia diz que Jesus caminhava, que ele andava com Jairo para ir direto para a sua casa. Aquela mulher estava numa dificuldade tão grande para tocar em Jesus que ela chega de cair. E ela só consegue tocar na orla da veste, porque não dava mais para passar. Mas aquela mulher não desistiu do milagre. Meus queridos, tantas coisas que aparecem, é tanto empecilho, tanta dificuldade, é tanta coisa que aparece para tentar impedir a gente de receber o nosso milagre, que se a gente desistir, que se a gente parar para ver essas dificuldades, se a gente parar para ver as lutas que vêm na nossa vida, a gente não serve a Deus. Se a gente parar para olhar, às vezes, as angústias que a gente passa, as tristezas, às vezes você vê tanta coisa acontecendo que você fala: meu Deus, mas como é que pode? A minha vontade é de te servir, a minha vontade é de te adorar, mas é tanta coisa ruim que aparece que dá vontade de largar tudo. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher não desiste. E muitas pessoas às vezes estão perto de receber o seu milagre, mas param. Desistem do milagre. Aí quando aquela mulher toca, ela é abençoada. Porque diz a palavra de Deus que ela tocou e simplesmente ao tocar de Jesus saiu o quê? Poder. Saiu virtude. A fé daquela mulher fez com que ela fosse curada na hora. Porque ela pensava no coração: se eu tocar, eu serei curada. Simplesmente com um toque em Deus. Então aquela mulher tinha condições, ela podia ir. Mesmo com poucas forças, ela podia tocar. Agora já a filha de Jairo não. A filha de Jairo estava numa situação que não conseguia se movimentar, não conseguia se levantar, não conseguia agir.
Então existe dois tipos de pessoas nesta situação que poderiam receber a bênção de Deus. Dois tipos de pessoas: aquela que conseguia ir com pouca força e tocar, e tinha aquela outra que não tinha forças nenhuma. Qual desse tipo de pessoa você é nesta manhã, meu querido e amado ouvinte? Aquele que consegue tocar ou aquele que precisa ser tocado nesta manhã? A palavra de Deus diz que a mulher foi porque ainda tinha forças. E você? Você está na situação da mulher ou na situação da menina? Se você tem pouca força, eu te digo, ainda com esta pouca força, não negue o nome do Senhor. Porque diz lá no Apocalipse, livro do Apocalipse: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Mas a palavra de Deus diz que ela toca e recebe o milagre, porque teve fé. E Jesus disse, os discípulos disseram: Senhor, mas todo mundo te toca. E Jesus disse: não, ela me tocou diferente, porque tocou com fé. Mas agora, e quem não consegue tocar? E quem não consegue ir até a presença do Senhor Jesus? Aquele que já está muito fraco, aquele que já perdeu todas as suas forças, aquele que até quem olha diz: já acabou, não tem mais esperança. Porque diz a palavra de Deus que os homens chegaram até Jesus e disseram: Senhor, disseram para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a menina já está morta. Jairo chorava demais. Jairo já estava desesperado, olhava e dizia: não tem mais jeito. E talvez tem pessoas também que olham para você desta mesma forma: não tem mais jeito. Sua situação, teu problema não se resolve mais, infelizmente. Talvez tem pessoas que dizem assim. Mas o que eu acho interessante é porque na ótica de Deus as coisas acontecem diferente. E milagres às vezes só acontecem quando não tem mais jeito para o homem. Porque a gente é assim, bate na porta de muita gente, bate na porta do político, bate na porta do advogado, bate na porta ali do prefeito, bate na porta do médico, bate na porta do psicólogo, bate na porta de todo mundo. E aí quando a gente vê que todas as portas que a gente bateu não tem mais jeito, a gente bate na porta de Jesus. E o interessante é o seguinte, que mesmo nós deixando Jesus para bater na porta dele por último, ainda assim ele resolve o nosso problema. Ainda assim ele resolve a nossa causa. E diz a palavra de Deus que a menina não conseguia tocar em Jesus. Ela não conseguia vir. E aí o que é que Jesus faz? Meu querido, quando você não tem mais forças, aí chega a hora de Deus. Quando não tem mais jeito, não tem jeito de você ir até Jesus, eu quero te dizer, Jesus, ele não é igual ao homem que pega o vaso quebrado e joga fora. Mas Jesus é aquele que pega o vaso, conserta o vaso, enfeita o vaso e ainda enche ele de azeite e transforma ele para ser glorificado na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que então a menina não tem força, mas Jesus vai até onde a menina estava. A menina estava morta, mas tinha alguém que estava intercedendo por ela. Eu quero te dizer, meu querido e amado irmão, talvez você está intercedendo por um milagre que às vezes já morreu, por algo que parece que já não acontece mais. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que ressuscita sonhos, é aquele que faz milagres. E a palavra do Senhor vai dizer que Jairo agora entra em prantos, entra em choro, mas Jesus estava ali e diz para ele: calma, a menina tão somente dorme. Ou seja, para Jesus, aquilo que não tem mais jeito é somente uma situação simples. É como se ele fosse lá para acordar alguém que estivesse dormindo, dar uma cutucada dizendo: opa, levanta, menina. Levanta, porque tu estás dormindo. Mas na situação ali, pela ciência, pela ótica humana, pelos olhos do político, pelos olhos do médico, pelos olhos de todo mundo, aquilo ali era uma situação onde a menina deveria ser colocada num caixão e enterrada. Mas Jesus chega lá, pega na mão da menina e a palavra de Deus diz: e a menina se levantou. Glórias a Deus. E aquele milagre, ele repercutiu ali em toda a região e todos ficaram sabendo da glória de Deus. Então teu milagre será para a glória do Senhor quando você testemunhar. Glórias a Deus. Então vamos estar orando nesta manhã para nós estarmos encerrando aqui a programação.
Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pai, continua com as tuas mãos estendidas sobre a vida, Pai, de cada um dos ouvintes nesta manhã. Visita, Senhor meu Deus, os que estão enfermos. Visita, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aquele que sente dor. Visita, Senhor meu Deus, os hospitais. Visita a penitenciária. Oh Deus eterno, em nome de Jesus, aonde tiver um espírito maligno incomodando alguém, aonde tiver, meu Deus, uma casa precisando de libertação, visita esta casa agora, Pai, em nome de Jesus. Traga a saúde, a paz, a liberdade, Pai, a felicidade sobre este lugar, meu Deus, e enche a despensa daquele que está vazio, Pai eterno. Expulsa, Deus, o espírito de depressão e de suicídio. Assim eu te peço, Pai, permanece conosco, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E assim nós encerramos a programação nesta manhã. E você, meu querido e amado ouvinte que está aí, não saia, permanece, porque a Rádio Liberdade FM ainda continua com as demais programações nesta manhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até a próxima. Liberdade FM apresenta Repórter Liberdade. Davi Alcolumbre.